Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. E uma das principais pautas, se não a principal pauta do futebol brasileiro nas últimas semanas, tem sido a discussão sobre os gramados, sejam naturais ou sintéticos, porque os jogadores, as lideranças, dos clubes, e a gente pode falar de Neymar, Lucas Moura, Felipe Coutinho e outros grandes jogadores do futebol brasileiro se manifestaram contrários à prática do futebol profissional em grama sintética. E para falar um pouco sobre como funciona esse objeto, o gramado sintético, como é feita a instalação e o cuidado dele, a gente recebe aqui o Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass, que instalou o gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Alessandro, seja muito bem-vindo à nossa resenha, uma honra recebê-lo aqui com a gente. Obrigado, é um prazer poder estar participando com vocês, poder falar um pouco sobre o tema, um tema que tomou conta, né, das notícias do futebol. E tem bastante coisa aí para debater. Eu acho que é válido, né, toda a reclamação, todo o pleito, mas a gente gosta de fazer as coisas sempre baseado em fatos científicos, né? Então a gente tem bastante informação para passar para vocês. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Grande prazer fazer esse programa, mais uma edição. E obrigado ao Alessandro, porque eu acho muito importante quando os atores da situação se colocam em presença para conversar. Acho isso fundamental. Acho que falta isso para muita gente. E vai ser bem legal a gente poder conversar de uma maneira tranquila e transparente sobre todas essas questões aí que estou bem curioso para a gente falar bastante sobre, principalmente o gramado sintético, né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar e entender também. Legal. Agora, Alessandro, para a gente começar aqui o papo, inclusive você viu que nós exibimos os prints, as capturas de tela da postagem feita pelos jogadores. Como foi que vocês receberam isso, esse movimento todo? De certa forma, a gente ficou um pouco surpreso, né? Até para alguns outros nomes que se envolveram aí nessa polêmica. Entendemos aí o pleito, né? Só não concordamos com boa parte disso. Eles dizem, se você acompanhar o Lucas, desde sempre ele vinha dizendo que o problema são as lesões, né? Então, o time do São Paulo sempre falou em lesão em grama sintética. E por agora ele mudou um pouco o discurso. E está dizendo que o problema já não é mais lesão. Ele entende que o futebol é diferente. Talvez ele tenha mudado o discurso porque apareceu uma série de estudos, né? Inclusive tem um estudo da FIFA de 2011 que a grama sintética versus a natural, eles checaram, né, durante esse estudo que a grama natural causa mais lesão do que a grama sintética. E quando a gente fala de grama sintética, a gente não está falando da grama sintética que a gente tem lá aquelas quadras de society, né, dos peladeiros, que assim chamam. Nós estamos falando de gramados esportivos para a performance do futebol profissional. Veja que esse estudo foi em 2011, nós estamos no 2025. Né? A FIFA ela já está nesse processo de grama sintética desde 2001, e daí saíram saiu um primeiro manual, aí teve algumas alterações, né, em novas versões. 2015 teve uma mudança, e 2024 agora o manual da FIFA sofreu mais uma alteração. Significa que cada ano que passa vem evoluindo mais ainda esse sistema, e esse sistema vem ficando muito mais próximo, eu diria que até superior às gramas naturais. Né? É importante que todos saibam da onde são extraídos esses parâmetros para que a FIFA gere esse manual, né? Gera esse protocolo para que elas possam estar aí checando esses gramados.
Todo teste, todos os parâmetros são tirados dos melhores campos de grama natural da Europa. Tá? Não são os campos que joga a Champions League, campeonatos lá da UEFA. Então, tudo que acontece ali, kick de bola, rolagem de bola, tração e rotação da chuteira, existe um equipamento que é um torquímetro, tem uma chuteira na ponta, esse torquímetro aqui em cima, à medida que ele vira, ele mede, né, a torção e a tração da chuteira para que não venha a ter problemas de ligamento do jogador e outros problemas de lesão. Então são diversos testes, incluindo aí, testes de segurança e conforto para o jogador, extraídos desses gramados naturais da Europa. Né? Quando você vai jogar no Allianz Parque, é a mesma coisa que você está jogando num campo na Europa. Né? É um campo mais rápido. Por que ele é mais rápido? Porque ele é mais perfeito. Ele sendo mais perfeito, eu converso com alguns jogadores, eles não precisam olhar para o chão para correr, porque eles sabem que a planicidade vai ser fiel durante o jogo todo, os dois tempos. Você não vai ter, igual acontece em muitos campos de grama natural aqui no Brasil, com 20 minutos, 30 minutos de jogo, já tem diversas torceiras soltas, né? Se você estiver assistindo o jogo e começar a reparar, olha sempre na superfície do gramado, você vai ver algumas gramas sobressaindo, né? Ela não está parelhinha ali. Quando ela está sobressaindo, é que ela saiu de algum lugar, e se saiu de algum lugar, deixou esse lugar com um vão vazio e criou ali um buraco. Então, o jogador, quando joga aqui nos gramados que a gente tem no Brasil, que acaba sendo mais lento, porque ele precisa baixar a cabeça, olhar para o chão, localizar o buraco, desviar do buraco, e cada jogada que ele vai fazer, ele tem que repetir isso. Quando num campo de grama natural, de boa qualidade, que nem tem lá fora, e quando joga-se num campo igual a Soccer Grass fez no Allianz Parque, você não precisa perder esse tempo de estar olhando para o chão, identificando possíveis buracos, porque não vai ter. Né? É muito pouco provável que tenha algum buraco, a chance é zero. No sintético. No natural lá fora, às vezes pode até acontecer, mas também é mínima. E isso faz com que o futebol fique no mesmo padrão da Europa. É um futebol mais rápido. Né? Então, eu vejo que às vezes a reclamação vem muito dos jogadores mais antigos, jogadores que já jogaram na Europa, hoje não jogam mais na Europa. Né? Não estou citando nome, não estou dizendo que são esses que estão reclamando, mas, em linhas gerais, os jogadores que têm dificuldade para acompanhar o futebol europeu, né, por conta de idade, né, não tem mais aí seus 20, 25 anos, ele vai sentir essa diferença quando jogar ali nos gramados da Soccer Grass no Allianz Parque. Por quê? Ele vai se equiparar ao futebol europeu. Então, eu entendo, tá, olhando essas reclamações, que a coisa é um pouco mais política, né? Eu acho que a coisa está mais em cima, são clubes querendo aí bater no Palmeiras, bater no Botafogo, por conta de eles acharem que eles são mais competitivos quando jogam em casa. De fato, são mais competitivos, como qualquer clube que joga em casa é mais competitivo. Né? Mas não por conta só da grana, porque você está jogando em casa. Se você olhar a campanha do Palmeiras fora de casa do Botafogo, foi uma das melhores campanhas jogando em grama natural. E aí ninguém reclama. Né? Se você olhar um pouco mais, às vezes que o Palmeiras já perdeu dentro de casa, ou vamos num caso agora recente, Atlético Paranaense com grama sintética foi rebaixado. Mas como assim? E a grama sintética que faz toda a diferença? Então, eu entendo que a coisa é mais política, né? Entendo e respeito aí essa questão de ter gramados bons, eu acho que esse é o caminho, né? De ter bons gramados. Importante lembrar que a Soccer Grass é uma empresa que trabalha com todos os pisos esportivos, inclusive grama natural. Né? Então, o nosso papel aqui, enquanto fornecedores de pisos esportivos, é que sempre seja indicado o piso ideal. Né? Eu costumo dizer que a grama natural ela não concorre com a grama sintética. Né? A grama sintética vem para ser aplicada onde a natural ela não suporta, ela não aguenta. Então, já foi provado isso, por exemplo, no Allianz Parque. Né? Quando tinha aquela sequência, e ainda tem essa sequência de shows, a grama natural não suportou.
A grama natural, ela teve diversas dificuldades, teve jogos no Allianz, teve que jogar no Pacaembu, que a grama não estava tão boa. Então, agora com a grama sintética, o Palmeiras consegue jogar, acho que coisa de 5 ou 6 partidas a mais dentro de casa, né? E com uma qualidade muito boa. Se você pegar, por exemplo, o Maracanã nunca daria para pôr grama natural, e muito menos a híbrida que recém-colocaram, acho que no ano passado. Inclusive solicitaram a nós uma cotação para poder orçar lá essa grama híbrida, e a gente não achou prudente a gente orçar isso, porque sabia que não ia funcionar, né? A grama híbrida nada mais é do que ter um campo 100% natural e um enxerto de 20% de fio sintético. É como se fosse um implante de fio sintético, porém você tem toda a estrutura de um campo de grama natural, que depende também de uma série de coisas, né? Ela precisa descansar, ela precisa ter sol. O Maracanã, como o Allianz Parque, são arenas que seguem o padrão FIFA. Elas têm todas a arquibancada coberta. Sendo assim, o sol ele não entra no seu 100%. E aí não tem uma fotossíntese correta, né? Para isso usam aquelas lâmpadas para fazer uma fotossíntese artificial, que não funciona tão bem quanto a natureza. Então, são diversos fatores, diversos ingredientes, que é importante indicar o piso correto. Isso não só na prática do futebol, mas como na prática do basquete, do vôlei, enfim, do tênis. A gente tem toda essa expertise, e no caso do Maracanã, por exemplo, a gente prefere não ficar, participar da concorrência, porque a gente já sabia que não ia dar certo, e de fato não deu certo. Está aí com o problema de novo. Perfeito. Meu caro Alessandro, em relação, eu tenho essa discussão, ela me incomoda porque eu respeito muito o que os jogadores falam, mas me incomoda muito no sentido do achismo, né? E é muito raso. Vê muita gente falando, não, eu acho. Aí o torcedor, cada um fala uma coisa, e aí vira uma discussão clubista até de baixo nível, né? É conversa de louco, as redes sociais hoje, bom. Exatamente. E aí, por exemplo, agora tem alguns gramados, por exemplo, o Maracanã nunca está perfeito, né? O Castelão, em Fortaleza, também nunca está perfeito. E aí a gente já ouviu várias vezes falando, olha, não bate sol o suficiente, não vai resolver nunca, aquela coisa toda. E aí você tem um calendário grande, né? Tá apertado, né? Exatamente. São os dois estados que eu citei, são os que mais recebem jogos, né? Porque no Castelão tem o Fortaleza e o Ceará, que é um jogo atrás do outro, e no Maracanã tem o Fluminense e o Flamengo que jogam. E tem alguns outros clubes que às vezes até jogam no Castelão, entende? Exatamente. E o Maracanã é a mesma coisa. Quer dizer, não tem grama natural que vai suportar isso. Entendeu? Além de tudo, tem esse aspecto. Aí eu queria entender o seguinte: como é que está a tecnologia dessa grama? Porque foi muito bom você ter falado, porque tem muita gente que acha que o society do racha é o que está lá no gramado, né? Tem um monte de gente. Então foi muito bom você ter falado isso. Agora, como é que está a tecnologia? Onde é que esse gramado sintético que é aplicado aqui no Brasil é feito? É na Europa? É na Ásia? É aqui? Vocês importam? Como é que é? E como é que é a pesquisa disso? Quer dizer, nesse momento tem alguém trabalhando para que os gramados sintéticos sejam ainda mais próximos do natural. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tecnologia de grama sintética aprovada, né, pela FIFA. Hoje você tem várias indústrias pelo mundo que estão têm condições e estão credenciadas pela FIFA para fazer, né, esses gramados Quality Pro que nós temos hoje. Hoje eu diria que nós estamos numa última geração, né, esse gramado do Allianz Parque que está lá, que é um sistema com cortiça, ou seja, é um campo que não esquenta muito, é um campo que está muito mais próximo à grama natural. Isso, em um dos testes que nós fizemos pela FIFA, todo ano, né, vem esse teste.
No último teste agora eles disseram que os parâmetros do Allianz Parque estão muito idênticos a uma grama natural, né? Então assim, cada dia que passa vem evoluindo mais na questão de conforto de temperatura, porque a questão de performance já chegou aí no que é necessário dentro dos padrões retirados desses campos de grama natural, como eu já citei anteriormente. Nós temos fábrica na Holanda, nós temos fábrica nos Estados Unidos, nós temos fábrica na China. Você tem várias frentes de fábrica que você pode estar produzindo e trazendo para o Brasil. Obviamente que isso vai depender muito da balança comercial, dólar versus reais, do euro. Então, a questão é ter a fábrica habilitada, né, com os equipamentos adequados para poder produzir esse padrão, e daí a aplicação, e não é só a grama, né? Quando a gente fala de um campo de futebol como o Allianz Parque, a gente tem uma série de fatores lá, que a grama faz parte do processo como se fosse um tijolo de uma obra, mas você tem um sistema de drenagem lá, que é muito bem mensurado, muito bem calculado. Você tem sistema térmico que a gente precisa cuidar, tem o sistema de refrigeração, que são os canhões de água, né, que você solta esses canhões, então são 3 canhões de água de cada lateral do campo, e quando ele dá o tiro, ele quebra a molécula quente do ar e solta um véu de água, de vapor, que esse véu ele deposita em cima da grama, ele não chega já para dentro do dreno, mantendo aí a temperatura do campo agradável durante o primeiro tempo de jogo. Então, assim, já está bem evoluído, obviamente que sempre tem uma evolução diferente, sempre aparece uma novidade, mas hoje o que a gente tem no mercado, vamos falar como Allianz Parque, é o que tem de mais moderno no mundo. E, inclusive, com base nisso que o Alessandro fala, a Sociedade Esportiva Palmeiras soltou uma nota falando da questão do gramado sintético e de que não há, né, nenhuma evidência ainda mostrando que o sintético aumenta o risco de lesões, que o campo é certificado pela FIFA, que há inspeções anuais, e desde 2020, quando ele foi implantado, isso é fiscalizado, né? Isso é acompanhado de perto pela Federação Internacional de Futebol e os levantamentos, inclusive, de veículos de imprensa, né? Mostrando que o Palmeiras é um dos clubes com o menor número de lesões ao longo do ano, e o clube também falando que respeita a opinião dos atletas, mas ainda assim preza pela utilização da ciência como fundamento para essa discussão. Agora, Alessandro, eu queria que você falasse um pouco especificamente do caso do Allianz, porque além de praça esportiva das principais do país, é um local onde tem os principais shows nacionais, internacionais, na cidade de São Paulo. Como é feita essa proteção? Como é feito esse cuidado? Que eu lembro que até ano passado o próprio Abel Ferreira falou no show da Taylor Swift que tinha umas miçangas no gramado, vocês tiveram que fazer um trabalho específico ali. Fala um pouco para a gente dessa manutenção, e eu imagino que deva ser um trabalho muito diferente em relação a gramados sintéticos que não recebem outros eventos. Boa pergunta, e aí a gente já faz uma justificativa ainda maior quando a gente compara a grama do Allianz Parque a nível de manutenção com o que a gente tem nas quadras de locação. Ninguém faz manutenção nessas quadras de locação, ainda assim que o produto não é igual. Lá no Allianz, as manutenções são semanais. Então você tem diversos implementos para passar no campo, para que o campo fique em condições de uso. Então tem desde descompactador, escova, tem uma manta, se fosse uma manta metálica também que é passada. Então a gente vê a necessidade de cada implemento durante aquele período de eventos. Uma coisa que é importante falar, que o Allianz Parque é a arena que mais tem shows no mundo, né? Então nós já fizemos mais de 300 shows de tudo quanto é tipo que você pode imaginar. Se você voltar um pouco a fita, talvez você vai se recordar, na época da pandemia, nós fizemos um drive-thru lá dentro do Allianz, onde entravam os carros dentro do campo, né?
Como é que é feito? A gente tem um sistema de proteção, são placas de plástico, um plástico muito resistente, que vai travando como se fosse um grande Lego, cobre o campo inteiro, e ela divide o esforço quando você tem aqueles pontos de esforço pontuais para não afundar, ele joga e divide ali naquela cobertura. Então, é feito isso. No caso desse drive-thru, entrava em média por dia 300 carros lá em cima. Esses carros, de tudo que é peso, porque a gente não tinha uma balança para dizer, ó, até X tonelada entra. Não. Então, o cara chegava com uma caminhonete, por exemplo, carregada da obra, ele colocava os amigos para dentro do carro e ia lá assistir a família. Então, você nunca sabia o peso correto. E foi um sucesso, não tivemos problema algum com o campo. Existe um dos testes da FIFA que ela faz de planicidade, que você tem uma régua de 3 metros, né, uma régua de alumínio que eles passam no campo inteiro, e não pode ter um variável de 10 milímetros, ou seja, é uma mesa de bilhar, né, a coisa tem que ser perfeita. Então são esses os cuidados que se toma para que realmente você consiga manter aí o campo para diversos tipos de eventos. Alessandro, a troca do gramado do Palmeiras foi no começo do ano passado, né? Foi no começo do ano passado que teve uma troca geral, né? Vamos lá. Teve a questão lá do show lá, que o Abel questionou da Taylor Swift, porque tinha muita miçanga, né? Aí foi um trabalho danado para tirar essas miçangas. Depois nós tivemos um problema lá, não foi do gramado, não precisou trocar o gramado. O que aconteceu lá, que antes era usado um termoplástico. Isso aqui é um termoplástico, não sei se vocês estão vendo aqui, né? São as bolachinhas verdes, que ela ajuda a absorção do impacto e reduz a temperatura. Nós tivemos um problema com a poluição de São Paulo. Depois de 4 anos absorvendo a poluição de São Paulo, esse termoplástico sofreu também incidência de solvente. Nós temos hoje em São Paulo, nós respiramos solvente. Muita gente não sabe, eu não sabia. Só fui saber depois que nós fizemos os laudos do IPT e que apresentou o solvente. Esses solventes, nós somos atrás da origem deles, que vem através das motos, onde tem a queima do combustível e eles não têm a mesma situação que um carro, né? O carro ele tem catalisador, ele tem uma série de coisas para que o solvente não vá para a atmosfera. Não é o caso das motos, e a maior concentração de solvente é na região de marginais e de estradas, que lá no Allianz você tem bastante marginal e avenida e muita circulação de moto naquela região. Então só foi substituído isso, né? Nós tiramos 42 toneladas desse produto, a grama estava intacta, com 50 milímetros de altura, embaixo da onde é mais solicitado. Normalmente os campos onde fica mais careca, né? Mais na região ali da pequena área, meio do campo, e ali a grama está com 50 milímetros de altura, é a altura original dela. Então, quanto à grama, ela está perfeita. O que nós fizemos? Nós trouxemos, como era a toque de caixa, a Toca Agreste trouxe 7 aeronaves de Portugal para substituir o enfio para colocar vocês estão vendo aí? A cortiça. Tá? E aí, depois que fez isso, nós tivemos a FIFA para vir testar, e ela do Allianz Parque hoje está igual a um campo de grama natural. Então, deve saber que todo ano a FIFA vem no Brasil para fazer o teste. Esse ano ela vem dia 18 de março. Nós estamos indo para a 6ª certificação. Coisa que não acontece nos nossos gramados naturais. Quem é que testa? Quem é que valida? A UEFA lá fora faz os mesmos testes que a FIFA faz no nosso campo de grama sintética, faz nos gramados naturais. Aqui não tem isso. E aí, qual é a referência? Né? Inclusive, numa entrevista com a Band News, estava até o Danilo da UOL, ele publicou isso depois, eu sugeri o seguinte: como eu vou estar com
18, segura mais uma semana no laboratório. A Soccer Grass assume todas as despesas desse teste e a gente gostaria da possibilidade de pegar 2 campos de grama natural de boa qualidade para que a gente fizesse os testes e até para ver quais são os parâmetros dos gramados hoje. Aqui, os melhores gramados. Não iria testar gramados que a gente acha que não é bom, e sim os que são de fato bons. E aí nós teríamos dados científicos e sairíamos do achismo da coisa aí que é muito rasa. Né? Alessandro, o gramado do Palmeiras ele é referência na questão da qualidade. Algum outro clube tem negociação avançada com vocês, né, da Soccer Grass hoje para a instalação do sintético? Sim, estamos com alguns clubes, eu só não posso revelar, mas são clubes de primeira divisão que estão conversando com a gente. Ficaram meio assustados com essa situação desses dias, mas já viram que a coisa é meio superficial, né? De novo, é muito achismo, não tem base científica, né? As colocações aí. Mas tem clubes que estão. Eu diria que hoje muitos clubes preferem ter a grama sintética, não só pelo fato de baixa manutenção, e sim pelo rendimento e a qualidade de jogo de performance. A gente fez sem treinamento em Fortaleza, nós temos alguns outros sem treinamento, o próprio sem treinamento do Palmeiras, então o sem treinamento do Boston City, que está em Manhuaçu, em Minas Gerais, tem muito sem treinamento aí que nós estamos orçando para poder colocar grama sintética. E isso é uma vantagem muito grande. Eu estive recentemente num CT lá em Minas, não vou falar o nome do clube, mas um CT de um clube de primeira divisão, e eu fiquei assustado, né, na categoria de base com o gramado que eles têm lá para a garotada desenvolver alta performance. A bola mais quicava do que rolava. Então, a gente está falando hoje de qualidade de campos da Série A que não tem. Você imagina o sem treinamento como é que fica. Aí você imagina você querer tirar jogadores de alta performance num piso que não funciona. A mesma coisa se a gente querer aí formar jogadores de basquete e colocar o cara para bater bola em cima de uma base de concreto. Então, você não vai conseguir extrair uma boa performance desse jogador. E, infelizmente, é o que a gente tem hoje no sem treinamento. E o pior, né? Em campos da Série A do Brasileiro, na Série A do Paulista, na Série A de diversos outros estados. Alessandro, eu queria até entrar nessa parte financeira em relação à manutenção. Fazendo uma comparação, alguém instala uma placa de energia solar, tem um investimento inicial, e aí a conta de energia se paga num determinado número de meses, né? 24 meses e tal, paga essa instalação e depois é só alegria. Como é que é em relação ao custo de manutenção, a diferença da manutenção do gramado natural? Quanto tempo o clube consegue recuperar o investimento inicial para fazer a instalação? E quão mais barato é a manutenção do sintético em relação ao natural? Bom, vamos lá. O natural, vamos falar de estádios, como nós estamos falando a nível de Allianz Parque, Maracanã e Castelão. Tá? Só de energia, na grama natural, você gasta de 60 a 80 mil por mês para fazer a tal da fotossíntese lá. E que não faz direito. Né? Além disso, você tem a manutenção mensal, que gira em torno de 80 mil reais. O Allianz Parque já chegou a trocar 10 vezes a grama em um ano por conta dos shows. Se colocar esse valor dentro do mensal aí, ele fica um negócio surreal. Né? Então, assim, um clube nessa pegada vai trocar uma vez ou duas, talvez, no ano. A gente poderia dizer aí em torno de uns 250 mil diluindo ao ano, né? Mês. Né? Então, o cara gastaria aí quase 3 milhões de reais ano. Tá?
Um campo de grama sintética você vai gastar em torno de manutenção de 20 a 25 mil reais. Mais nada. Então, se você falar de 3 mil reais, 3 milhões de reais ano, um campo de boa qualidade vai gastar de 6 a 7 milhões. Em 2 anos, um pouquinho, você já recuperou, mas você ganhou um campo que você pode jogar, treinar, fazer festa, jogar 24 horas, não perde a condição de jogo durante todo o jogo, né, sempre de uma forma regular. Então, assim, são inúmeras vantagens quando a gente fala de trazer um campo de grama sintética com essa qualidade. Voltando um pouco na questão da lesão, a gente fala de estudos, de uma série de coisas, a gente tem case de sucesso aqui no Brasil. O Atlético Paranaense está com 8 anos, já está indo para o 9º ano já com grama sintética. Então, passa rápido, né? 9º ano. O Allianz está com 5 anos. Você acha que o presidente do Atlético Paranaense e o presidente aqui do Palmeiras seria leviano de manter um gramado onde causa mais lesão? Ou seja, se a gente olhar no departamento médico desses dois clubes, você não vai ver isso. Não tem jogador lesionado. E isso, aqui no Allianz, por exemplo, conversando com o Daniel, que é o chefe lá do departamento científico, diz que tem 0 lesão por conta do gramado. Então, assim, mais case do que a gente tem dentro de casa, com a quantidade. Quem é que joga mais no Allianz Parque? É o Corinthians? É o São Paulo? É o Santos? Não, é o Palmeiras. Ora, se é o Palmeiras, devíamos ter um número de lesionados gigante, ou alguma coisa. Nós não temos nenhum. Então, a mesma coisa acontece na Arena da Baixada. Os caras não teriam colocado jogadores de milhões em cima de algo que traz lesão. Não faz o menor sentido. É simples de ver, entendeu? O nossa resenha de hoje recebe Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass, que faz a instalação e manutenção do gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos. Não saia daí. A coisa vem evoluindo aí bastante, né? Eu costumo dizer, tudo evoluiu, né? A bola evoluiu, o calçado, a chuteira do jogador evoluiu, o tipo de tecido do uniforme evoluiu, e a grama, cada dia que passa, vem evoluindo muito. Eu não tenho dúvida que cada vez mais nós vamos ver gramado sintético em estádios, não só no Brasil, na América Latina, mas também na Europa e em outros países. Mas, assim, de alguns jogadores que eu falo, obviamente que o cara prefere jogar num gramado sintético de qualidade do que jogar numa grama natural que não tem a menor condição de jogo.